Oi, eu sou a Marina Dumont, tenho 30 anos, sou de Belém do Pará, mas atualmente eu estou morando aqui em Ribeirão Pires, já moro aqui já fazem 10 anos. Eu praticamente comecei a minha carreira profissional aqui na cidade de Ribeirão Pires, né? Porque se eu já moro aqui há 10 anos, eu cheguei aqui com 20 anos. Então eu vim, fiz a minha formação na faculdade, né? Em São Paulo, no caso. Já comecei a fazer meus curtas-metragens, mas onde eu me especializei mesmo fazendo curtas e todas as minhas produções foram aqui na cidade de Ribeirão Pires. Eu já tenho 13 curtas-metragens na carreira, sendo que desses 13, 8 curtas-metragens eu que produzi e os outros eu participei, né? Como som, como fotografia. E além de produtora audiovisual, eu também sou atriz, sou dubladora, então eu faço tudo nessa área do audiovisual. O último curta-metragem que eu fiz foi A Última Dança, que ele foi selecionado para concorrer como o melhor curta-metragem internacional no festival Lift Off Sessions, que foi um festival do Canadá. E ele também foi selecionado para o Lift Off First Filmmakers, que são para cineastas iniciantes. Então eu fui selecionada para esses dois festivais do Lift Off e agora a gente está concorrendo como o melhor curta-metragem internacional. Desde criança eu já queria ser atriz, né? Tem gente que quer ser astronauta, tem gente que quer ser modelo, tem gente que quer ser jogador de futebol. Eu sempre quis ser atriz. Via filmes, via novelas e falei assim, não, eu quero fazer aquilo lá. E fui seguindo por essa área. Nisso de seguir para ser atriz, eu fui entrando em vários ramos da arte, né? Já fiz dança, já fiz karatê, já fiz basquete, tudo para me profissionalizar como atriz. E aí eu vim de Belém do Pará para cá, né? Justamente para seguir nessa área do cinema, nessa área da atuação. E aí eu comecei lá a faculdade de Publicidade e Propaganda. E aí quando chegou aqui, em São Paulo, mais especificamente, quando eu cheguei, eu fiquei morando no bairro do Belenzinho, né, da Moca, na Zona Leste. E aí eu cheguei aqui para terminar meus estudos, né, na faculdade em Publicidade e Propaganda, porque lá em Belém não tinha audiovisual nem cinema. Lá na faculdade de Comunicação Social só tinha Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Então eu tive que vir para cá, né, para seguir nessa área do cinema. E aí eu vim, terminei minha faculdade de publicidade aqui. E aí, logo depois que eu terminei, eu entrei no curso de atuação profissionalizante no Encena, que foi quando eu tirei o meu DRT de atriz. E aí, depois que eu me formei em publicidade, depois que eu me formei como atriz e peguei o meu DRT, eu decidi ir pro outro lado, decidi fazer os filmes também, né? Não só atuar. E aí eu entrei na LA Filme, que é a Latin American Film Institute, que era, no caso, uma das franquias da The New York Film Academy, que era na Consolação, aqui em São Paulo. E aí eu fiz minha pós-graduação em cinema lá, que foi onde eu fiz vários cursos e aprendi várias profissões, né? Desde o som, a fotografia, a edição, roteiro. E no meu processo de construção, né, ao longo dos curtas-metragens, a gente também vai aprendendo fazendo, né? Assim como em várias artes, várias profissões, no audiovisual a gente aprende muito fazendo. O meu primeiro curta foi o Flores Artificiais. E desde esse primeiro curta eu já fui pegando meio que uma assinatura como diretora, né? Tanto de fotografia como diretora geral mesmo de curta-metragem. Então eu gosto de pegar e dar alguns aspectos mais simbólicos assim pro meu curta, tipo os Flores Artificiais, as flores que estavam no curta significavam alguma coisa, cada flor significava um momento do casal. Na Última Dança, a dança também significa muita coisa, significa várias fases da vida, significa o luto. Então tudo tem um duplo sentido nos curtas-metragens que eu faço, né? Nunca é uma história única assim. E ao longo desse processo eu fui aprendendo muito dentro de set, né? Tanto na minha convivência com a equipe, quanto a minha experiência mesmo, né, como profissional no set. Por exemplo, nesse curta-metragem Flores Artificiais, que foi o primeiro que eu fiz, tinha uma caixa de leite, eu decidi fazer uma cena que era um café da manhã, né?
E aí, depois que a gente foi editar esse curta, a gente percebeu que a caixa de leite era o central do curta, porque cada vez ela estava num lugar diferente da mesa. A caixa de leite ficava sambando na mesa. Então, aí que a gente vai aprendendo essa questão de continuidade, né? De tomar e deixar ali, entendeu? Que são coisas que às vezes passam despercebidas assim quando a gente está começando a fazer cinema. Então, depois desse curto, eu fui aprendendo muita coisa também, tanto no que diz respeito ao áudio, no que diz respeito a influências externas que tem na nossa gravação, né? As cenas que são gravadas em espaços fechados, elas têm um processo muito diferente do que as cenas que são gravadas em espaço aberto. Lidar com o elenco é muito diferente do que lidar com figuração. Então, muita coisa assim a gente vai aprendendo no nosso processo e fazendo curtas, um curta atrás do outro, que depois eles viram média, que depois eles viram filme. Eu também já fiz um filme, só que ele foi amador, Na Sombra dos Holofotes, né? Mas o meu curta mais profissional de todos que eu fiz, focado em festival, foi o A Última Dança, que foi exibido aqui. Eu achei a cidade bem organizada no que diz respeito à união dos artistas, né? E tem o Fórum de Cultura de Ribeirão Pires, que tem vários artistas de diferentes áreas lá dentro, que discutem sobre editais, que discutem sobre as programações que estão acontecendo na cidade, inclusive mostras de cinema, inclusive filmes feitos por profissionais locais. A gente não tem muita circulação de pessoas nos lugares. E a arquitetura também, né? A nossa arquitetura inglesa, arquitetura italiana que tem aqui na cidade. Então tem espaços bem legais para a gente filmar. E a questão é a gente encontrar essa equipe, encontrar as pessoas capacitadas para fazer isso. E durante as minhas pesquisas para fazer esse documentário e entrar nesse processo dessa mostra com vocês, eu percebi que o audiovisual aqui em Ribeirão Pires ele é muito nichado, ele é muito feito pelas mesmas pessoas. Então, várias produções de audiovisual que a gente vê, tanto curta, quanto longa-metragem, quanto média, são geralmente as mesmas pessoas que estão envolvidas no som, na fotografia, às vezes na direção, na produção também. Então, eu acho que o Fórum de Cultura é um lugar bacana, um lugar legal de se conversar, de se trocar experiências, trocar conhecimento, mas eu acho que a gente tem que expandir mais isso, entendeu? Como eu falei, não só para as pessoas de dentro de Ribeirão, mas como as pessoas que vêm fazer cinema aqui também. Porque as pessoas que estão aqui, elas se conhecem. Mas e as pessoas de São Bernardo, as pessoas de Mauá que querem fazer cinema aqui, as pessoas de Belém do Pará que querem fazer cinema aqui? Como é que as pessoas vão vir e vão encontrar essa galera? Então, eu acho que a IMARP, a Escola Municipal de Artes, é um lugar muito bacana para a gente também ter cursos de cinema e cursos voltados para o audiovisual, como cursos de som. A gente já tem curso de música na IMARP. Eu acho que seria bacana a gente começar a dar um curso de mixagem, um curso de captação de áudio, pegar alguns equipamentos de áudio, para aprender não só a tocar, mas a gravar também os nossos projetos musicais, os nossos CDs. Eu acho que ia ser bacana também. Cursos de fotografia na IMARP seriam bem interessantes também de ter, para as pessoas aprenderem a mexer numa câmera, né? Cheguei a vir uma vez num curso de edição que teve aqui na IMARP, mas eu só vi nos primeiros dias, porque falta uma estrutura de equipamentos mesmo, por exemplo, uma sala de informática. Seria muito legal que tivesse uma sala de informática na IMARP com computadores, para as pessoas aprenderem a fazer edição dos seus projetos, entendeu? Porque se tem a proposta de um curso de edição e a gente vai para ver numa tela, é a mesma coisa que a gente ficar em casa aprendendo pelo YouTube. Então, se tiver o computador para a gente treinar, se tiver o equipamento para a gente pegar e para a gente estudar o audiovisual, vai ter muito mais cinema na cidade. E cinema também é economia. O filme Eu Ainda Estou Aqui, agora, bom que a minha entrevista foi agora, então eu já posso falar isso. O filme Eu Ainda Estou Aqui, alguns dias atrás, não tem nenhuma semana que venceu o Oscar de melhor filme internacional. Então, fazer cinema é ter o reconhecimento não só da nossa cidade, não só do nosso bairro, não só do nosso estado, da nossa região, como também do nosso país.